Bem-vindos de volta. Vamos retomar os nossos trabalhos, chamando o próximo palestrante convidado. Ele é físico, sendo atualmente professor titular do Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica na Unicamp, Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, e, simultaneamente, conselheiro da Sociedade Brasileira de Física. Vamos então receber o professor Dr. Alberto Saha, que apresentará o tema A Nova Fase do Brazilian Journal of Physics. Professor Saha, por favor. Agradeço ao professor Zucoloto o convite, a oportunidade de estar aqui. É ótimo para mim falar depois da palestra do professor Abel, em que ele expôs esse magnífico trabalho que é o Cielo, que é uma plataforma que eu tenho certeza absoluta que vai ser cada vez mais relevante. Mas o que eu vou expor aqui é uma outra opção, aparentemente antagônica, mas talvez não tão antagônica assim, de produção de uma revista científica completamente internacionalizada, que é o Brazilian Journal of Physics, que é uma revista da Sociedade Brasileira de Física. Isso deveria... Sim, estava... O Brazilian Journal of Physics é conhecido pelo acrônimo de BJP. Ele tem uma longa história. A Revista Brasileira de Física, ou Brazilian Journal of Physics, ele começa em 1958 com esse nome, Boletim de Informações entre Físicos, fundado no Instituto de Física Teórica, que hoje é da Unesp, mas na época era uma entidade independente. E existe um registro fotográfico dessa primeiro volume dessa revista. Esses são os físicos que compunham não o corpo editorial, mas certamente o corpo editorial, os autores e leitores da revista 1958. Né? E eu tenho que citar, eu não posso deixar de citar, todos esses senhores estão identificados, com exceção... isso aqui é um laser, né? Desse senhor aqui. Este senhor aqui é o professor Silvestre Ragusa, que vocês conhecem, ele é professor aqui do Instituto. Né? Esse aqui é o Silvestre Ragusa. A revista ela nasceu e ela era editada de maneira, como o Abel disse de manhã, ele usou a expressão in-house. Né? Ela era editada no próprio Instituto de Física Teórica, de maneira completamente artesanal. Né? É engraçado que o primeiro número dessa revista, que se chamava Boletim de Informações entre Físicos, está em inglês. E se você olhar aqui entre os autores, tem o Katayama e o Taketani, que são dois japoneses que são dos fundadores do IFT. Então, a questão de publicar em português ou inglês, de circulação nacional e internacional na física, é um problema que não se coloca. Né? A física só tem sentido se ela for publicada na língua que você pode ter um maior acesso possível de físicos, e essa língua é o inglês. Né? E também, ainda que em alguns casos faça algum sentido de você falar de problemas físicos que são regionais, isso está longe de ser a tônica de pesquisa em física. Né? Não tem sentido falar em pesquisa em física de caráter regional. É óbvio que você tem aplicações que se justificam plenamente. Agora, se isso justifica a criação de uma revista, eu não sei. Uma revista que se propõe a publicar física em seu aspecto mais geral, não tem sentido ela ser regional. Então, nesse aspecto, a experiência da física é uma experiência um pouco diferente da experiência da maior parte das revistas que o professor Abel citou. Né? A partir de 71, a revista muda de nome, ela passa a se chamar Revista Brasileira de Física, e ela deixa de ser editada de maneira artesanal pelo Instituto de Física Teórica, pelo IFT, e passa a ser editada também de maneira artesanal pela SBF, né, pela Sociedade Brasileira de Física. Essa é uma fase em que a revista começa a publicar artigos em português. Eu tenho certeza que a maior parte dos artigos publicados ao longo da história da Revista Brasileira de Física
Certamente a língua mais usada é o inglês, mas nessa época começam a aparecer artigos em português, né? A revista continua sendo editada pela SBF, e mais ou menos nos anos 90 eu encontrei datas conflitantes a respeito da mudança do título, mas eu me lembro da mudança do título. Eu existia como físico quando o título mudou, isso é nos anos 90, e ela passa a ser editada com o nome de Brazilian Journal of Physics. Ela já era uma revista editada, indexada. Então, de novo, o universo das revistas que o Abel expôs para a gente, a maior parte delas não são indexadas, né? Elas passam para o Cielo como o primeiro mecanismo de indexação e de certa garantia mínima de qualidade. Não é o caso da Revista Brasileira de Física, ela já é indexada há muitos anos, né? E em 2011, começa a nova fase da Revista Brasileira de Física, do Brazilian Journal of Physics, que é o que eu vou expor aqui, que é o momento em que a SBF se associa a Springer, né? A Springer é um publisher global, é uma grande empresa, uma multinacional, né? Com certamente ações negociadas na Bolsa de Nova York, que distribui fábulas para os seus acionistas, assim espero. Eu espero que ela continue distribuindo seus dividendos, porque a SBF se considera um parceiro da Springer. Nós queremos que a Springer vá muito bem, porque se a Springer não for muito bem, a SBF terá problemas, certo? A SBF é associada à Springer, não é? É uma relação, e eu vou tentar convencer vocês disso, que é uma relação vantajosa para a SBF. Que é vantajosa para a Springer, eu tenho certeza absoluta. A Springer é uma empresa privada, ela é vantajosa para a SBF. Se ela é vantajosa a longo prazo para a SBF, eu não sei responder. Isso passa por uma outra questão muito mais delicada, que tem a ver com a colocação que o Zuccotti fez, a respeito de qual vai ser o modelo de negócio nessa área daqui a 20 anos. Eu não sei qual é o modelo do negócio, não sei qual vai ser o modelo do negócio. Agora, no que depender do que a SBF pensa hoje, nós continuamos com a Springer como nossos sócios. Ou a Springer ou qualquer outra concorrente da Springer. A Springer tem que fazer ofertas vantajosas para a SBF, porque senão nós trocamos para outra, para concorrente. Essa é a vantagem de você jogar no mundo das empresas privadas, certo? Para eu introduzir exatamente o que vem a ser essa nova fase da Revista Brasileira de Física, eu tenho que... só uma coisa, tudo isso aqui está resumido, a fase pré-Springer está muito bem escrita nesse artigo do nosso colega professor Salinas, que é o que o título propõe, certo? Notas para uma História da Sociedade Brasileira de Física. É um texto muito meticuloso, que foi publicado na revista que eu estou convencido que é a revista mais importante da SBF, que é a Revista Brasileira de Ensino de Física, que é a revista com a qual nós temos problemas gravíssimos que colocam em risco a continuidade da revista. E isso é um drama para a SBF, tenho certeza. A SBF não está disposta a perder uma revista como a Revista Brasileira de Ensino de Física. Eu posso voltar no final para falar quais são os problemas específicos dessa revista. E o grande problema nosso com a Revista Brasileira de Ensino de Física é que nós não encontramos um parceiro profissional. Nós não encontramos ninguém que faça o que a Springer faz pelo Brazilian Journal of Physics. Isso coloca em risco a continuidade dessa revista. A extinção dessa revista é um prejuízo enorme para a comunidade de físicos e de estudantes de física no Brasil. Agora, infelizmente, eu vejo que isso pode acontecer se nós não conseguirmos uma saída para a Revista Brasileira de Ensino de Física semelhante à que nós encontramos para o Brazilian Journal of Physics, certo? Então, deixa eu contar um pouquinho antes como era a Revista Brasileira de Física enquanto ela foi da SBF. O início dela, lá com o IFT, é muito distante. Aquilo era muito artesanal. Para vocês terem uma ideia, o primeiro volume desse boletim ele teve algo como 20 cópias, certo? Então, era artesanal mesmo, né? Durante quase 25 anos, que foi o tempo que a SBF ficou responsável pela produção da Revista Brasileira de Física, do Brazilian Journal of Physics, a SBF era responsável por tudo.
Ela era responsável pela gerência do sistema de submissão de artigos, pela formatação gráfica da revista, pela impressão e pela distribuição. Isso é uma empreitada complexa, acreditem em mim. A revista brasileira de física, ela tinha um grande número de assinantes, o que mostra que ela conseguiu um certo prestígio. Ela tinha assinantes fora do país. A assinatura era muito barata, porque a SBF nunca pensou em explorar isso comercialmente. Poderia ter feito. Esse é um outro problema, que também foi discutido na SBF. A SBF decidiu não fazer isso, porque a proposta da SBF não é concorrer com a Springer. A proposta da SBF é fomentar e desenvolver a física no Brasil, não é concorrer com a Springer, né? Mas isso foi levado em conta também. E só os custos de correio que a SBF tinha para submeter 500 volumes a cada mês para os mais variados endereços do mundo era uma carga considerável. A SBF era responsável por tudo isso aí. Basicamente, a SBF usava financiamento tipo CNPq para fazer isso, que nunca foi suficiente. Isso sempre saiu dos cofres da SBF. A SBF é uma sociedade sem fins lucrativos, cuja principal fonte de renda são as aportações anuais dos associados, é a anuidade. A SBF ela tem uma situação invejável se comparada com outras sociedades. Ela é ou a sociedade em melhor situação financeira, ou a segunda melhor, tirando, obviamente, a área médica. A área médica é outra escala, é outra. Agora, as sociedades que nós chamamos de co-irmãs, né, que são a Sociedade Brasileira de Química, a Sociedade Brasileira de Matemática, a Sociedade Brasileira de Geologia, essas são as nossas co-irmãs. A SBF de longe, a primeira ou a segunda, a outra é a Sociedade Brasileira de Química, é a melhor situação financeira. Mesmo assim, era um ônus considerável manter essa estrutura, né? Notem que a SBF era responsável por fazer diagramação. Ou você mantém um funcionário para fazer isso, ou você contrata alguém. Isso tem uma série de custos envolvidos, certo? Antes de você ter os sistemas eletrônicos de maneira tão difundida, que é mais ou menos nos anos 90, todo o estágio de submissão de artigo, de envio para assessor, de coleta de pareceres, toda a questão de arbitragem era feita por correio. Isso envolve custos e uma logística complicada. Note que você tem que manter sigilo, certo? É fundamental para o funcionamento do mecanismo de arbitragem que a SBF usa. Qual é o mecanismo da SBF? É que o assessor conhece o autor, mas o autor não conhece o assessor. Você tem que manter sigilo. Você precisa de uma logística especial. Você não pode simplesmente colocar num saco plástico e remeter como material impresso, que é a opção barata do correio. Não é assim. Cada artigo submetido, você tinha que enviar para 2 assessores, você tinha que coletar a resposta dos assessores. É uma logística bastante complicada, certo? Tudo isso encareceu de maneira espantosa. Eu não sei se encareceu o processo de produção da revista ou se a SBF empobreceu, eu não sei, tá certo? Mas o que aconteceu é que a conta não fechava, tá certo? Você começava a colocar em risco a manutenção da revista, né? Aí, nos anos 90, acontece, eu não sei se está aqui o rapaz que falou do open source, está aqui, né? Nos anos 90, aparece a internet, aparece uma coisa que revoluciona parte da física e da matemática, a física teórica em particular, exatamente a área na qual eu atuo cientificamente, que é o LaTeX. TeX e o LaTeX. Isso são ferramentas poderosíssimas, quer dizer, o LaTeX efetivamente é uma linguagem de computador. Ela passa por todos os critérios para definir uma linguagem do Turing, que é uma linguagem de computador, de produção de texto muito poderosa, poderosíssima. Eu garanto que depois do LaTeX, né, você podia fazer no seu computador, se o seu computador tivesse os recursos necessários, que não são modestos, você não precisa ter nada muito especial. Você tinha o mesmo poder de editoração de uma grande, da Springer. Estou convencido disso, tá certo? Com uma vantagem, e o LaTeX nasceu assim. O LaTeX ele é armazenado
em arquivo aberto no formato ASCII. Significa que aquilo é um arquivo que você não precisa ter o Microsoft X para abrir. Você consegue abrir em qualquer lugar. Melhor que isso, você pode mandar por e-mail. Isso que parece trivial hoje não era assim. Antigamente, se você mandasse por e-mail alguma coisa que não era texto, isso chegava tudo corrompido do outro lado. O LaTeX você podia mandar por e-mail, tá certo? Isso revolucionou o mundo das comunicações científicas, né? Em particular na física e na matemática, que são as áreas que eu atuo, existe uma outra coisa que coloca em xeque, inclusive, o significado da revista. Se eu tiver tempo no final, eu falo, que é os pré-prints, são os pré-prints. O famoso repositório de pré-prints de Cornell, o famoso archive, certo? Isso na física, na minha opinião, na minha área, coloca em risco, não em risco, mas coloca em xeque até o conceito do que você espera de uma revista. Mas isso é uma coisa mais dessa área particular da física teórica, próxima da matemática. Isso não é verdade, por exemplo, na física experimental. Eu falava aqui em tom jocoso, mas é verdade, que você pergunta para o camarada, você usa LaTeX? Se ele usa LaTeX, ele sabe que é o archive. Se ele não usar LaTeX, ele não sabe. Se você escreve o paper em Microsoft Word, você não vai mandar para o archive. Então, você, de certa maneira, reduz a sua exposição, porque você não vai conseguir mandar para o archive. Não é bem verdade. Você pode mandar para o archive o PDF, mas o uso do LaTeX é efetivamente uma marca registrada dessa comunidade. Então, nós esperávamos que nos anos 90 você tivesse uma... É por isso que eu falei do open source. Nós esperávamos que houvesse uma redução significativa dos custos. Porque você não vai precisar mais... essa etapa de arbitragem vai ser feita de maneira eletrônica. O artigo é submetido de maneira eletrônica, você envia para os assessores de maneira eletrônica, você decide de maneira eletrônica. Então, você vai economizar correio, certo? Engano elementar, os custos aumentaram. Os custos aumentaram antes da Springer, não pode pôr a culpa na Springer. Os custos aumentaram por uma armadilha conhecida, bem conhecida, do pessoal do mundo corporativo. Open source não é free source. Se você quer uma solução open source, você vai ter que contratar suporte. É assim que quem é especialista em Linux ganha vida. Como vocês acham que especialista em Linux ganha vida? Vocês acham que eles ficam esperando que caia bitcoins na sua conta ou que o seu computador consiga quebrar, hackear o Bitcoin? Não! Eles ganham a vida vendendo suporte. Você quer um código open source? Ótimo. Agora, quem é que gerenciava o sistema de arbitragem da SBF? Era uma editora, era uma senhora, que ela tinha sido secretária a vida inteira na SBF, e que então trabalhava como uma espécie de editora executiva, que é qual a probabilidade de que ela consiga usar a interface em open source? Zero. Você teve que contratar alguém para fazer isso. A SBF contratou uma pequena empresa, eu acho até que foi uma empresa júnior, isso eu não tenho certeza, é uma pequena empresa, eram 2 rapazes muito competentes, que desenvolveram um software em HTML de submissão da revista e de toda a gerência do sistema de arbitragem, certo? Isso foi uma confusão tremenda. Nós ficamos refém desse software por 15 anos. Nós só nos livramos desse software quando nós fizemos o acordo com a Springer, porque aí a responsabilidade era da Springer. Tá certo? Essa empresa sumiu, esses 2 rapazes brilhantes se formaram, foram embora, esses 30 mil linhas HTML ficaram perdidas lá, certo? E cada vez que você tinha que fazer uma mudança ou uma troca de versão de alguma coisa, você se desesperava. Sem falar que eu tenho profundas dúvidas, eu tenho certeza que esse software pecava, por exemplo, com questões de sigilo, um monte de coisa que você espera de um processo de arbitragem numa revista científica. Isso é natural, isso era uma coisa artesanal. O que foi feito foi transferir aquilo que se fazia em 1958 e escreveu-se HTML, só. Isso não é uma saída profissional. A SBF, então,
se viu diante do seguinte impasse: era impossível manter a revista como ela era mantida. Nós tínhamos duas opções: ou nós fechávamos a revista, como nós já fechamos uma revista chamada Revista Brasileira de Física Aplicada e Instrumentação. Essa revista foi fechada por outros problemas, mas por esse também, por dificuldade de manter. Ou nós partíamos para alguma solução profissional. A SBF, que, volto a dizer, é a maior ou a melhor estruturada, ou a segunda melhor estruturada sociedade científica brasileira, não tem condições de manter uma revista in-house. Nós fizemos uma série recebemos uma série de propostas, fizemos um anúncio, recebemos uma série de propostas, e nós optamos pelo formato da Springer, que eu vou falar aqui rapidamente o que vem a ser isso. Bom, com o formato da Springer, a SBF, eu não tenho nenhum pudor de usar essa palavra, terceiriza tudo, exceto o controle científico. Certo? Nós, na SBF, terceirizamos tudo, nós pagamos, nós contratamos a Springer para fazer tudo, exceto o controle científico, que está completamente na mão da SBF. O que significa fazer tudo? A Springer, nós a contratamos para nos prover com um sistema de submissão e de arbitragem de artigos, com a impressão da revista, porque a revista ainda é impressa em papel, pela manutenção de uma versão online da revista, que não é open access, essa é outra história que a gente pode falar. Não é open access, mas é garantido acesso aberto para todo sócio da SBF. Isso não é satisfatório, eu sei, mas é melhor do que ser completamente fechada. E a Springer envia para os assinantes. A Springer, ela vende a assinatura, ela recebe por isso, e ela se encarrega de enviar para os diversos lugares do mundo que ainda recebem cópia em papel. Cada vez menos, mas ainda tem muitos lugares do mundo que recebem cópia em papel. Né? Cabe à SBF fazer o controle efetivo científico da revista. Isso se faz com a indicação do corpo editorial. O primeiro corpo editorial da revista era chefiado pelo Luiz Nunes de Oliveira, professor aqui do Instituto, e com os editores associados éramos 4, o Francisco Coutinho, o Ricardo Galvão, eu e o Daniel Vanzella, aqui também do Instituto de Física de São Carlos. O nosso propósito inicial era que ficássemos 3 anos, a ideia é que esse seja o tempo típico de uma equipe editorial na revista, e a revista foi renovada esse ano, e o editor-chefe passa a ser o professor Antônio Martins Figueiredo Neto, da USP, e os editores associados são o Luiz Felipe Olhoaquanta, o Luiz Fernando Zibel, o Luiz Roberto Evangelista, o Paulo Nussensweig e eu. Né? Um colega meu estrangeiro já disse que no Brasil quase todo mundo é Luiz, certo? Então você vê que os Luizes estão... tinha o Luiz, editor-chefe, aqui tem um monte de Luiz. Os Luizes são super representados na população brasileira. Os editores do Brazilian Journal of Physics, como os editores de qualquer revista, eles têm a última palavra, e, na verdade, única palavra a respeito de conteúdo científico. Né? O Abel explicou como é o fluxo. O artigo é recebido pelo editor-chefe, que, em última instância, é o responsável pela revista. O editor-chefe encaminha o artigo para um dos editores de área, que, no caso do BJP, é sempre alguém dos editores associados, e o editor associado comanda o processo de arbitragem. Ele indica o assessor, ele coleta os pareceres, e ele decide o que fazer. Ele faz uma recomendação, a recomendação é enviada para o editor-chefe, e o editor-chefe toma a decisão que é sempre final. Né? A equipe editorial tem total comando científico sobre a revista. A SBF jamais concordaria com qualquer outra opção que não fosse essa. Tá certo? Existe uma série de mecanismos agora, a Springer tem, outras editoras têm, o Abel já disse, que você pode ter um artigo que você julga que não é interessante para a sua revista, mas se você sinalizar para a Springer ou para a editora que esse artigo provavelmente tem algum valor científico, apesar de não ser adequado para a sua revista, ela pode ser publicada em outra plataforma, normalmente mediante pagamento do autor.
O Brazilian Journal of Physics não cobra do editor, do autor, se o autor submeteu o artigo em LaTeX. Isso é uma coisa comum na física. Se você submeter alguma outra coisa que não seja LaTeX, eventualmente, você pode ser cobrado pelo serviço de redigitação, certo? O impacto... veja, eu fui editor na fase antiga da revista. Eu fui editor associado do professor Silvio Salinas, que foi o editor mais longevo da história da revista, ele ficou mais de 10 anos como editor. E eu senti os dois maneiras de trabalhar. E eu posso garantir que, no novo formato, a única coisa que o editor se preocupa é com a qualidade científica. Eu posso afirmar categoricamente que ser editor de uma revista como o BJP é uma atividade gratificante. Ser editor no formato antigo não era. É difícil admitir isso, certo? Mas não era. No novo formato é gratificante. Você faz análise científica. Isso pode ser cansativo, mas é gratificante. Para quem é cientista, é gratificante. Eu aprendo lendo artigo do BJP, certo? Eu aprendo acompanhando discussão do autor com o assessor. Isso é uma atividade prazerosa. Não era no formato antigo. No formato antigo, você se preocupava com tanta coisa. Você tinha, para você ter uma ideia, você tinha que pegar o e-mail que vinha do assessor e se preocupar em apagar a identidade do assessor. O problema é que isso não é trivial. Não é trivial. Se o pobre do assessor teve a péssima e infeliz ideia de escrever o seu report em Microsoft Word, ele está perdido. Vai ficar registrado em algum bit esquisito a identidade dele. Você tinha que usar coisas assim do arco da velha. Você tinha que gerar um PDF e você tinha que sanitizar o PDF. Você tinha que mandar o PDF para algum lugar onde uma ferramenta, que às vezes era paga, às vezes era não era, você tinha que pagar, era uma ferramenta que apagava todo e qualquer registro que pudesse indicar quem era o autor. Esse é um tipo de coisa que nós não nos preocupamos aqui. A Springer nos oferece uma plataforma, que é essa Editorial Manager, que é uma plataforma, que é uma outra empresa que a Springer contratou, que é esta empresa aqui, Ares, que oferece esse serviço, que é um serviço muito eficiente. Eu tenho algumas queixas pontuais, mas é sem dúvida nenhuma uma plataforma profissional. Já que nós temos representantes da Springer aqui, eu digo que o Editorial Manager está quase no nível do sistema da American Physical Society. O sistema da American Physical Society é imbatível, tá certo? Então, se quiserem usar alguma coisa para melhorar o Editorial Manager, olhem o sistema usado pelas revistas da American Physical Society. É melhor. Mas é muito bom, tá certo? Eu tenho aqui um resumo. Eu, como editor, entrei e peguei a vida do professor Luiz Nunes de Oliveira como editor do BJP. Eu quero mostrar alguns números dramáticos aqui, certo? Por que eu peguei o professor Luiz Nunes? Porque todo e qualquer artigo submetido para o BJP passou pela mão do Luiz Nunes. Então, durante os 3 anos que o professor Luiz Nunes foi editor, ele recebeu 1.388 artigos mais 6. O professor Luiz Nunes tem 2 artigos que o senhor não viu ainda. O senhor tem que ver lá, viu, professor? Aqui, ó, New Assignments. Tá? Esse é um número expressivo, tá certo? O Abel contou de um dado. Ele diz o seguinte, que uma revista de alto impacto é uma revista que, às vezes, descarta 50% dos seus artigos sem passar pelo assessor. Esses artigos são despachados, como se diz, in limine, pelo editor. O editor lê e julga que aquilo não vale a pena nem passar pelo referir. Tá certo? Inclusive, ele recomendou, e eu endosso a recomendação, que você, quando for escrever um artigo, pense muito a respeito do título e pense muito a respeito do abstract, certo? Eu tenho certeza que eu já vi uma ou outra aula do Zucoloto no YouTube, isso fala lá, tá certo? Isso é verdadeiro. Agora, veja o caso do BJP. Nós recebemos, de um total de 112 artigos, 698 foram rejeitados sem passar pelo referir.
certo? E eu digo para você, esse número está contaminado por um efeito. O índice de artigos rejeitados pelo editor no BJP é maior que isso. É que os primeiros anos do BJP, nós tínhamos artigos da versão antiga, que nós passamos para a versão nova. E esses artigos entraram já todos como aceitos aqui. Esse número aqui é pior que isso. Os artigos que foram aceitos em primeira iteração, que significa que vai para o editor. O editor envia para um ou mais referis, tipicamente 2. E esse artigo acaba aceito, 45. Em segunda iteração, que significa iteração, você manda o artigo vai para os assessores fazem crítica, o autor responde às críticas e volta para o editor. Essa é a segunda iteração. Em segunda iteração, 130 artigos que entraram em segunda iteração, 43 foram aprovados, só. Tem 2 revisões, quer dizer, o sujeito manda, o assessor responde, ele contesta o assessor responde de novo, tá certo? Segunda revisão, 58 artigos foram em segunda revisão, 27 foram aceitos. Tem uma coisa ruim aqui, que nós chegamos até ter 6 revisões, quer dizer, um artigo teve que passar por 6 iterações, foi um artigo só, que acabou aceito, certo? Ia ser frustrante se depois de 6 revisões ele acabasse sendo rejeitado, mas vai aumentando o número de revisões. Normalmente, significa que o autor está atendendo às críticas do assessor, mas não de maneira completa, tá certo? Diminuir esse número de iterações é uma preocupação de editor. Você permitir que um artigo tenha um número de iterações tão grande atrasa muito a publicação do artigo. Isso não é bom. Isso não é bom para a revista, isso não é bom para o autor, isso não é bom para ninguém, tá certo? É melhor você cortar isso aqui de maneira mais rápida. Como é que você corta de maneira mais rápida? Você tem que induzir o assessor a fazer pareceres que sejam o mais direto possível. Parecer que contenha, por exemplo, questão de opinião, não é um bom parecer. E aí nós esbarramos na maior dificuldade, não da SBF, com a contratação da Springer, eu já vou falar já em valores e tudo mais, com a contratação da Springer, o trabalho da SBF diminui bastante, na verdade a SBF não trabalha nenhum. Agora, mesmo assim, existe dificuldade em manter a SBF, a Brazilian Journal of Physics. A maior dificuldade, eu estou convencido, que é a falta de relatores, de assessores disponíveis. Tipicamente, você pede para um colega fazer um parecer e você tem que implorar para ele fazer o parecer, porque ele não tem tempo, não tem interesse, né? E isso não é um problema do BJP, tá? Esse é um problema de qualquer revista do mundo. As grandes revistas de física, por exemplo, da American Physical Society, eles têm esse problema. E eles estão tentando resolver isso implementando uma premiação para referis, para assessores. É o famoso Outstanding Referees. A cada ano